Estudo Bíblico Josué 21. As cidades dos levitas, versos 1 a 45. A última parte da divisão da terra é a atribuição de cidades aos levitas, cuja falta de uma herança na terra foi mencionada em 13, verso 14, nota, 13, 33, 14, versos 3 e 4 e 18, verso 7. A tribo de Levi, portanto, não tinha território próprio, mas os levitas receberam várias cidades repartidas pelos territórios das outras tribos de Israel. Essas cidades continuavam a pertencer às tribos às quais elas tinham sido atribuídas, mas foram separadas juntamente com as suas pastagens, verso 8, para servir de morada aos levitas. Deus havia instruído Moisés para providenciar 48 cidades para os levitas, espalhadas pelos territórios das tribos de Israel. Aqui se enumeram essas 48 cidades levíticas, verso 41, entre as quais se encontravam as cidades de refúgio de que se fala no capítulo anterior, Números 35, versos 1 a 8. Versos 1 e 2. Os cabeças dos pais dos levitas em Siló. O Senhor ordenou por intermédio de Moisés. Referem-se a Números 35, versos 1 a 8. O pedido dos levitas, tal como o pedido de Caleb em 14, versos 6 a 12, foi uma expressão de fé na promessa de Deus. Siló é justamente a cidade que veio a ser o centro de adoração por alguns séculos e o lugar da arca e dos sacerdotes de maior influência, 18, verso 1. O fato de os levitas não terem uma herança propriamente dita não lhes tolhia o direito da sobrevivência. Tinham que viver espalhados entre as tribos e cada tribo teria o dever de ser-lhes solidária em assuntos de guerra, política, comércio e indústria. Note-se também que as cidades de refúgio descritas no capítulo 20 ficaram sob os cuidados dos levitas, versos 13, 21, 27, 32 e 38. É a tribo sacerdotal que administra essa misericórdia prescrita pela lei de Deus. E o novo sacerdócio real dos crentes, 1 Pedro 2, 9, que revela o amor de Cristo aos homens, Jó 34, verso 35 e Mateus 28, 19. Verso 3. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança. A frase é emblemática, pois o Senhor já havia dito que os levitas não teriam herança. Deuteronômio 10, 9. Pois o Senhor seria a sua porção. Números 18, verso 20. Os levitas não receberam terras, 13, verso 33, mas somente cidades em que podiam habitar, como comentado anteriormente. Eles dependiam dos dízimos e ofertas do povo para o seu sustento e sofriam quando o povo se descuidava da vida espiritual. Malaquias 1, versos 6 a 10 e 3, versos 8 e 9. Essas 48 cidades, verso 41, destinavam-se à moradia dos diversos segmentos dos levitas e ao cultivo de pastagem para seus rebanhos, verso 42. Pessoas de outras tribos haviam doado essas áreas, sendo que cada uma delas proporcionava aos levitas um local apropriado de onde facilmente podiam ministrar espiritualmente ao povo das redondezas. De modo imparcial, as tribos maiores devotaram áreas maiores de terra e as tribos menores, áreas menores, Números 35, verso 8. Somente os coatitas eram sacerdotes e os outros levitas os auxiliavam nas várias funções dos rituais de culto e no trabalho manual. Verso 4. Coatitas. Coate foi o segundo filho de Levi, Êxodo 6:16, Números 3:17. Mas seus descendentes tiveram primazia porque a linhagem sacerdotal através de Arão descendia dele. Êxodo 6, versos 18 e 20. Arão e seus filhos tinham sido escolhidos por Deus para serem sacerdotes. Êxodo 28, 1, Levítico 8, versos 1 a 36. Sob a sábia orientação de Deus, estes receberam 13 áreas de cidades nas proximidades de Jerusalém ou a uma distância razoável nos assentamentos de Judá, Benjamim e Simeão.
Isso lhes facilitaria cumprir suas funções sacerdotais, onde mais tarde Deus iria querer que ficassem localizados a arca e o templo, segundo Samuel 6. Os 3 clãs levíticos que foram distribuídos entre as tribos do norte da Palestina e a Transjordânia foram Coate, verso 5, Gerson, verso 6 e Merari, verso 7. A família de Arão viveu entre Judá, Simeão e Benjamim, verso 4. Para maiores detalhes, ver Números 3, versos 14 a 37. Verso 11. Arba foi o pai de Anak e dos gigantes, ver 14, verso 15 e 15, verso 13. Após sua trajetória heróica como homem de fé na conquista da terra, vencendo os gigantes e permanecendo inviolavelmente fiel por décadas, Calebe conquistou a terra. Logo após tomar o Monte Hebron, Calebe deu parte de sua herança para sua filha, demonstrando um coração dadivoso. Agora, doou parte privilegiada da herança aos levitas, ficando com o arredor da cidade, antes chamada Kiriat Arba, o campo da cidade e suas aldeias. Verso 17. Gibeão. Ver nota em capítulo 9, verso 3. Os gibeonitas tiveram que servir na casa de Deus. Capítulo 9, verso 23, nota. Verso 18. Gebá. Verso 17. Morro ou altura. Anatote. Respostas a orações ou orações respondidas. O nome moderno é Anatá e ficava a cerca de 5 quilômetros de Jerusalém. Era a cidade natal de Jeremias. Jeremias 1:1. Almon. Escondido ou coisa escondida. Verso 20. Coate. Como já dissemos, era o segundo filho de Levi, Gênesis 46:11, Êxodo 6, versos 16 e 18, foi o fundador da grande família dos coatitas, que além de servirem no tabernáculo, Números 3, 27 a 32 e 4, verso 6, e no templo, eram cantores dos cultos na casa do Senhor. 1 Crônicas 6, versos 31 a 38. Verso 22. Kibzaim, reunião dupla ou montão duplo. Bet Horom, casa da cova ou casa das covas. É o nome de 2 cidades, Bet Horom Baixa, a distância de mais ou menos 3 quilômetros uma da outra. Foram construídas por uma mulher chamada Sara. Capítulo 16, versos 3 e 5, 18, verso 13 e 1 Crônicas 7, 24. Uma dessas cidades foi habitada pelos levitas, 21, verso 22, 1 Crônicas 6, verso 68. O rei Salomão mandou cercá-las de muralhas, porque essas cidades dominavam uma importante estrada, 2 Crônicas 8, 5. Verso 23. Eltec, Deus é seu temor, ou Deus é seu terror, 19, 44. Gibeton, altura cônica. Nadab, filho de Jeroboão, foi ali assassinado quando a sitiava. 1 Reis 15, verso 27. Verso 24. Aijalon, lugar onde há gazelas ou veados. O nome indica 1. Uma cidade designada para os levitas em um local de refúgio. 19:42, Juízes 1:35, 1 Crônicas 6:69. 2. Um lugar na tribo de Zebulon, Juízes 12:12. O vale de Aijalon, capítulo 10, verso 12, 2 Crônicas 28:18. 3. Sobre o qual a lua se deteve quando Josué lutou contra os amorreus, capítulo 10, verso 12. Verso 25. Taanak, lugar arenoso. O rei da cidade foi derrotado e morto por Josué, capítulo 12, verso 21. Os israelitas não expulsaram seus habitantes cananeus, mas fizeram-nos tributários, Juízes 1:27. Teve grande importância no tempo de Salomão, 1 Reis 4:12. Gat-Rimon, prensa das romãs. É o nome de 2 cidades, essa de Manassés e outra de Dan, 19, verso 45,
21, 42, 1 Crônicas 6, 69. Verso 27, Golã, círculo ou circuito. 20, verso 8, 1 Crônicas 6, 71, Deuteronômio 4, 41. Beesterá, casa, templo de Astarte. A construção de Bet-Asterá é a mesma Astarote de 1 Crônicas 6, 71. Verso 33. Os gersonitas, que foram contados do sexo masculino em 7.500 com idade de 1 mês para cima, carregavam o tabernáculo entre os outros serviços indicados em Números 3, 17 a 26 e 4, 38 a 41. Os asafitas e ladanitas, descendentes de Gerson, cantavam na casa do Senhor e guardavam o tesouro da casa de Deus. 1 Crônicas 6, 39, 23, de 1 a 11 e 26, de 21 a 22. São mencionados na ocasião em que Davi trouxe a arca para Jerusalém. 1 Crônicas 15, verso 7, 25 a 28. E nas purificações do templo, sob Ezequias e Josias. 2 Crônicas 29, 12, 35, 15. Serviam também sob Esdras e Neemias. Esdras 3, 10 e Neemias 11, 17. Versos 43 a 45. Deu o Senhor a Israel toda a terra. Isso resume o cumprimento de Deus à promessa da aliança de dar a terra prometida ao povo de Abraão. Gênesis 12, 7, Josué 1, versos 2, 5 a 9. Deus também cumpriu sua palavra ao dar descanso ao povo. Deuteronômio 12, versos 9 e 10. Em certo sentido, os cananeus estavam sob controle e haviam sido conquistados, como Deus prometera, Josué 1:5, não oferecendo risco imediato. No entanto, nem todos os inimigos haviam sido expulsos, tendo permanecido alguns que mais tarde causariam problema. O povo de Deus, porém, falhou no exercício de sua responsabilidade e de tomar posse plena de sua terra em várias áreas. É uma aparente contradição o fracasso do povo na conquista total da terra com a declaração de que o Senhor deu toda a terra e ainda afirmar que nenhuma promessa falhou. Deus prometeu a terra da Palestina a Israel quando falou a Abraão, Gênesis 13, verso 15 e 5 a 18. A Isaque, Gênesis 26, 3 e a Jacó, Gênesis 28, 13. O povo recebeu tudo como Deus tinha prometido, o que também serve de estímulo para os crentes da nova aliança esperarem com fé o cumprimento de todas as promessas acerca do céu. 2 Coríntios 3, 11, 1 Pedro 1, versos 3 a 5. Cabe a nós, como coube ao povo de Israel, tomarmos posse da terra que é nossa por direito pela fé para a conquista de nossas heranças espirituais em Cristo Jesus. Verso 43. Jurara. O Antigo Testamento, repetidas vezes, fala das promessas acerca da terra que Deus jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Gênesis 50, verso 24 e Salmo 105, versos 9 a 11. O sinal exterior dessas promessas era a possessão da Terra Santa. Deuteronômio 6, versos 18 e 23 e 7, verso 13. E incluía tudo quanto a aliança dizia a respeito. Deuteronômio 4, 31. Nem a desobediência de Israel revogaria seu juramento. Isaías 45, versos 22 e 23. No Novo Testamento, as promessas de Deus são cumpridas em Cristo. Lucas 1, versos 68 a 73, 2, verso 6, 2 Coríntios 1, versos 19 e 20. A garantia das bênçãos divinas tem sua fonte e fundamento no juramento feito a respeito do rei sacerdote, isto é, o Messias. Salmo 110, 4, Hebreus 7, versos 20 a 28. Cumprido na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Verso 44. O Senhor lhes deu repouso. A Bíblia indica que Deus nunca dá suas bênçãos sem a luta ou esforço da nossa parte, para possuir tudo o que Ele nos oferece. Hebreus 4:11 enuncia esse princípio. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Esse esforço se baseia na fé. Hebreus 4:3. Para sermos
aprovados como sacerdotes, reis e obreiros no Senhor, precisamos nos aplicar. 1 Pedro 2, verso 9 e 2 Timóteo 2, verso 15.